Mas assim, se o Vini for esperar até esse momento, é só um milagre. Mas eu acredito em Deus. Amém. Deus opera milagres. Olá, bem-vindos a mais um podcast. Nesses 10 dias de oração, nós estamos aqui todos os dias, por 10 dias, até vocês enjoarem da gente. Não vai enjoar, vocês vão sentir saudade depois, né? Dependendo da pessoa, eu acho que vão enjoar sim. Não vamos. Não? Enjoar de você, né? Nossa. Se a Vanessa não enjoa Começando. dele, então ninguém enjoa de mais ninguém. Mas estamos aqui começando mais um dos 10 dias e convidando você a participar também através dos seus comentários, compartilhando com a gente algum Reels, algum desenho, alguma imagem, destacando aí o que você achou de interessante, tanto na revista, que é esta revista aqui, The quanto End. neste livro, tá? Lembrando, a revista é um resumo do resumo bem resumido desse livro aqui, até o capítulo 25. Nós estamos trabalhando hoje o capítulo 4, 8 e o e o 14. 14. 14. 4, 8 e 14. Nós vamos conversar sobre esse livro. E para você que chegou aí e ainda não sabe, você pode baixar essa revista aqui no nosso link aqui abaixo no YouTube. Também pode baixar lá no nosso Instagram, @like.share.save. Nos dois lugares você consegue baixar a revista. Você pode baixar esse livro e, ao mesmo tempo, você pode... Eu tenho muita dificuldade de continuar sabendo que o pastor está fazendo arte aqui do meu lado, entendeu? Ele não me deixa me concentrar. Eu estou falando uma coisa séria. Desculpa. Eu não me aguentei. Voltando, você pode também obter esse livro de verdade. Físico. Pode obter esse livro físico se você procurar numa igreja adventista. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista, entra lá no Google e escreva procure uma igreja.org e ali dentro encontre uma igreja. Encontre uma igreja. Por isso eu digo encontre uma igreja.org. Nós vamos deixar aqui escrito abaixo. O Jetro mandou avisar ali. Encontre uma igreja.org. Não, hoje a Fabi tá difícil. Eu não tô fazendo nada. concentrar? Eu não tô fazendo nada. Não contrato mais essas pessoas para Tô pagando bem e não fazem o serviço de... Enfim, você pode encontrar uma igreja aí. E Entra ganhar no... esse livro. Exatamente. Você pede lá e tudo. Olha, eu quero um livro físico desse. Gente, um livro desse é caríssimo. E eu que compro livro de vez em quando, pago R$80 num livro dessa largura aí. Agora fica fazendo gracinha pra mim, achando que eu vou rir, mas eu consigo me concentrar muito bem. Mas eu não. É que, desculpa, gente. Desculpa por esse momento, é que a gente não tem uma produtora aqui, sabe, pra cuidar da gente. Falando mal de toda a produção. Acaba com todo mundo. Gente, Atrás das câmeras nós temos Carminha Johanne. Carmen e Johanna. Isso, desculpa. Jetro. O que é o sobrenome do Jetro? Esqueci. Fajardo. Fajardo, é verdade. Carlinhos. Brown. Figueiredo. Figueiredo, desculpa. Nicole. Nicole. É Lohane. Lohane. Lohane, a Nicole é Lohane. É muita confusão, gente. Por isso que a gente confunde as coisas aqui. É muita gente. Exatamente. Este livro, ele remete a esse livro. Ou seja, essa é a base, esse é o principal. Então, esse É a livro, Bíblia ele Sagrada. só amplia um pouco e faz o link, né, do que estava escrito aqui e o que aconteceu depois. Vale a pena você usar esse livro também como base. E pro hoje estudo, né? a gente vai descobrir que foi difícil esse livro aí chegar nas Foi. nossas mãos, né? Hoje é tão fácil, né? A gente tem acesso a tantos livros, mas não foi tão simples, porque a perseguição aumentou, Vinícius, não foi? Foi mesmo. Como que foi? E a gente vai falar de uma época que ler a Bíblia não era uma coisa assim tão fácil. A gente vai estar falando sobre o tema liberdade. Você que está com a revista aí, eu acho que você já deve ter baixado no PDF, que vai ficar aqui na descrição, certo? Ou tem a física, que você pode ir encontrando numa igreja.
Mas assim, a gente vai falar sobre liberdade, que remete ao capítulo 4 do livro, que chama Coragem. A coragem que quem teve? Quem teve, pastor? Tem tudo a ver com liberdade, na verdade. Para você conquistar essa liberdade, você precisa ter muita coragem. Verdade. E algumas pessoas passaram aí por altas aventuras. Na Idade Média, sofreram muito, mas graças a eles a gente conseguiu aí essas cópias, né? A gente Agora é interessante que as pessoas hoje confundem que esse livro, a Bíblia, ela tira a liberdade ao invés de dar liberdade. Então, tem pessoas que preferem não ler ou não gostam de ter o conhecimento bíblico, achando que este livro tira a liberdade que elas têm, ao invés de dar liberdade. Mas no que a gente vê na história é que todas as vezes que esse livro foi excluído, foi perdida a liberdade, não é? É usado um sistema de dominação. As pessoas, na verdade, quando a gente olha... Eu estou falando muito na verdade. Me corta aí, Fabi. Fala assim, não fala mais na verdade, por favor. Não fala na verdade, Obrigado. por favor. Na verdade, é um vício. Na verdade, na verdade, Mas, na verdade, o que eu queria dizer... que a Bíblia é uma verdade. Mas, ó... na Idade Média, houve aí inúmeros problemas e houve um domínio de Roma ali e acabou que, para eles conseguirem privar, esconder ou tirar o poder das pessoas, eles começaram a tirar a liberdade das pessoas. Quanto menos as pessoas pensam, mais tem fácil... conhecimento, né? Exatamente. Mais fácil é de controlar elas. Sim. Então, remover essa fonte de conhecimento, que é a Bíblia, era uma estratégia de guerra muito boa ali, né? Para a dominação do povo. Uma coisa que eu acho muito interessante que meu pai sempre me fala, assim, né, quando eu tô estudando e tal, você é uma pessoa e, tipo assim, qualquer coisa alguém pode roubar de você, mas tem uma coisa que ninguém pode roubar, é o conhecimento, né? Ele vai estar sempre guardado na nossa mente, no nosso coração, então por isso que é importante estudar as escrituras. E tem um verso na Bíblia também que acaba inteirando nesse assunto, que é: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Então acho que tem tudo a ver com o assunto. Podia Sim. ser usado, né? Também. Você já foi testemunha de alguma coisa, presenciou alguma coisa lá na sua escola e, sei lá, já foi Testemunha de briga, né? de briga? A gente também tem aquelas brigas na Quem escola. nunca? Aí o diretor chamou uma testemunha pra contar o que realmente aconteceu, né? E aí? É fácil ou é difícil? Depende. Depende se você é amigo de um ou de outro. Mas basicamente é isso. E a testemunha conta a verdade, então, sobre o Sim. que foi visto. Mas e se foi amigo de um ou de outro, conta a Aí- verdade? Aí ou é tenta complicado. fugir? Não, aí você conta a verdade. Conta Não a verdade, toda. sempre. A Bíblia é considerada testemunha, né? Sim. Também nisso que a gente está vendo aqui. Eram testemunhas da palavra de Deus que tentaram esconder, né? Mas como que preservaram essa Bíblia? Porque a gente viu na história assim, olha, primeiro os cristãos começaram a ser perseguidos, aí depois eles começaram a inserir um pouco da cultura na igreja, e isso corrompeu a igreja, mas Deus começou a levantar pessoas que estudavam a palavra e falaram: não, isso daqui foi inserido, mas está errado. Ó, tem uma coisa que eu estou estudando aqui, não está certo, não está certo. E começaram a se levantar pessoas com esse conhecimento, inclusive Lutero, né, como foi falado Sim. ontem. Mas aqui, como que Deus preservou essa escritura se tinha tanta gente contra? Como eu posso ter certeza que ela foi preservada e que essa é a Bíblia lá, desde aquele tempo? Eu gosto dessas perguntas. Vai, Manu, começa. Não, pode brincadeira. Mas assim, primeira prova maior de todas, porque Deus protege os seus e ele protege a sua palavra também. Ele é quem guia a palavra ao longo dos tempos. E sabe que ali perto do surgimento da Igreja Adventista também, ali em 1855, começou a surgir vários movimentos, como o movimento do evolucionismo cresce ali nessa época também. E mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha dado
amenizada no mundo, estava mais tranquilo. Eles encontraram alguns textos, os pergaminhos do Mar Morto ali. E eles pegaram esses textos e tudo aí a história sobre como encontraram esses textos é as mais diversas possíveis. Mas a mais aceita é que havia um homem e estava andando ali perto do Mar Morto, e daí ele encontrou uma parede meio oca. Quando ele quebrou, ele encontrou vários pergaminhos ali dentro de jarros e tudo. E ele começou a vender esses pergaminhos, até que um especialista encontrou esses pergaminhos e falou: opa, isso É a aqui Bíblia. é o grego bíblico, né? Isso aqui é hebraico. E ele identificou isso. E quando ele identificou, começou um processo de recolher todo esse material. E depois que recolhe, eles perceberam que a datação era antes do domínio que havia esse momento de perseguição, tudo, né? Daí eles falaram: olha, agora a gente vai ver. Vamos comparar ou não. O movimento de evolucionismo estava crescendo muito. As pessoas começaram a duvidar da Bíblia e tudo. E agora coincidentemente, nesse momento oportuno, sabe, Deus mostra. Revela mais um pouquinho. Exatamente. Eles fizeram as comparações e não encontraram mudanças drásticas dentro do texto bíblico que mudasse a essência, o núcleo, a parte central do texto. Exatamente. Então, a gente pode ter certeza que essa Bíblia, esses escritos que a gente tem hoje, esse conjunto de livros que a gente tem, é muito parecido com os escritos que essas pessoas no início do primeiro século tinham ali, né? Os escritos que até Jesus conhecia, os escritos que depois começaram a ser escritos, né? Então a gente hoje tem uma comprovação muito maior. Então, embora tenha sofrido tanta perseguição, tanta dificuldade, sempre a mensagem foi preservada, sempre a verdade foi preservada. E foi preservada também com os valdenses, né, Manu? Sim, e eu achei interessante quando estava lendo que, tipo assim, eles começaram a estudar, se aprofundar, viram que aquilo realmente era verdade, e quando você sabe de alguma novidade, alguma coisa que acabou de acontecer na sua vida, você quer fazer o quê? Você quer contar para todo mundo. E eles sentiam essa necessidade de responsabilidade de mostrar para todo mundo que o que estava acontecendo era errado e mostrar o contexto certo que estava escrito na Bíblia. É até interessante que nenhum desses movimentos e nenhum desses reformadores, ele surge com a ideia de peitar e tal. Não era né? de revolucionar. Era de apresentar só a verdade, né? É. Só mostrar. Quer falar? Sim. Mas é muito triste que quando você fala uma verdade que vai contra o que as pessoas gostam, parece que o pessoal não gosta de aceitar a verdade, né? A verdade, ela machuca. Acaba incomodando. E quando isso feriu algumas coisas que a igreja romana da época influenciava, apoiava, essas pessoas que estudavam a Bíblia foram acusadas de heresia. Sim. E daí começa essa grande perseguição às pessoas que queriam simplesmente a Bíblia. Eu quero acreditar nisso. Porque a ideia, politicamente falando, até parece fazer um pouco de sentido. Imagina só, a gente está aqui reunido, cada um tem uma religião aqui, sabe? Daí chega uma pessoa e a gente vive brigando aqui. Daí chega uma pessoa: gente, olha só, sabe esse Deus Sol que você acredita, Manu? Então, esse Deus Sol é o mesmo Sol da justiça que é o da Bíblia. Olha, tá vendo o Deus Mitra? Ele não é o Deus Sol também? Então, gente, no final vocês estão adorando o mesmo Mesma Deus. coisa. Pode assim, Tudo é o todo mesmo mundo. Deus. Exatamente. Vamos se juntar, abraçar, sorrir. E realmente cessou os conflitos internos ali do paganismo com o cristianismo. Só que quando você faz isso, você corta esse negocinho que a gente está estudando hoje, que é a liberdade. Você cessa a liberdade, porque você não permite que as pessoas entendam e cessem os conflitos por conta própria, né? Você que está... Não é que a gente seja a favor do conflito. O conflito não deve existir porque nós refletimos a imagem de Cristo, que Sim. morreu como um cordeiro silencioso numa cruz. Aham. Não é? Sim, sim. Eu te cortei. E é interessante que essas pessoas, né, depois que elas perceberam ali que estava acontecendo alguma coisa errada, começa a se levantar um povo diferente, que estavam dizendo assim: poxa, não é assim.
isso não é o que eu acredito. Como assim? Tem alguma coisa errada, sabe? Começou a se movimentar um povo que, consequentemente, estava pensando diferente do que o governo queria que ela pensasse, e daí aconteceu o quê? Perseguição. Então, essas pessoas eram torturadas, eram empaladas, palavra forte, né? Eram queimadas vivas, e elas muitas vezes eram deixadas assim à mostra, sabe? Pessoa ia lá, ó, essa pessoa aqui no meio da cidade era empalada e ficava lá, sabe? Era causar o terror para que a Exata- pessoa aceitasse o que eles queriam. Exatamente, que por aceitasse. medo, É, né? por Por medo. Só que, daí esses caras são fantásticos. Eles arrumaram 1000 ideias para poder continuar pregando o evangelho, né? É muito bonito isso, é muito bonito. Eles não estavam nem aí, eles não estavam nem aí. A mensagem que eles tinham era muito mais forte do que as consequências, né? E o que eles fizeram? Quem quer falar aí? Nossa, eles são quietinhos, né? Hoje eles estão. Eles tão tímidos. Mas não. Eles decoravam, né? Grande parte da Bíblia, eles decoravam. Eles fugiram, né, primeiro, Sim, isso. porque não podiam mais ficar ali e serem fiéis. E aí eles decoravam. Decoravam, eles escreviam também, grande parte, os versos principais eles escreviam e acabava deixando, né, com algumas pessoas. Também é muito interessante isso, de que eles fugiam, que parece que quanto mais a perseguição acontecia contra eles fugiam para todos os países ali da Europa e espalhavam a mensagem. Quanto mais eles eram perseguidos, Nossa, mais eles isso espalhavam. é fantástico isso, sabe? Deus olha e fala assim, você quer perseguir o meu povo mesmo? Você quer destruir o meu povo? Pois bem, é agora que eles vão avançar a missão aqui nessa terra, sabe? E o povo sai e eles infestam os outros lugares, né? É muito bonito. Mesmo eles sendo acusados de hereges, né? Sendo maltratados, tudo, eles começam a se movimentar e ir para outros lugares. Eles constroem escolas, né? Para eles ficarem ali. E eles começam a treinar outras pessoas para pregadores, tipo escola de missão, missionários, né? E é legal, os pais também, né? Os pais ficavam ali treinando os meninos e era uma situação difícil, né? Eles viviam numa situação difícil para que esses meninos aprendessem a lidar com situações difíceis no futuro também. Sim. Eles copiavam a Bíblia e colocavam na roupa escondida e tinham roupas especiais para saírem Esconder, né? Ali para esconder as mensagens. passagens. E quando eles chegavam nas universidades, começavam a falar, né? Sim. E até aqui no livro Grande Conflito, na página 34, fala que nas escolas onde eles iam, eles não podiam confiar em ninguém. Porque, às vezes, ele contava alguma coisa para uma pessoa errada, eles podiam ser dedurados, ser mortos. E daí eles iam com roupas feitas de maneira especial para esconder mensagens da palavra de Deus e ir distribuindo para as pessoas. Só lembrando, né, que ao ser dedurado ali, ele não ia pro diretor, igual a Manu que vive lá no vice. Né? Ela vai lá, apronta muito, sabe? Usa celular, manda mensagem pro crush. Terrível, Meu terrível, sabe? Agora a Ana vai ficar sabendo. Fica Fazer de, o ó, quê? fica de olho nela. Mas esses caras, eles eram, se eles fossem pegos, era morte. Tem noção disso? Imagine você que tem aí um pensamento diferente da sua sala de aula. Imagine que você expressa, você se manifesta e pelo fato de você se manifestar aí, dar a sua opinião, alguma pessoa fala, não, você vai ser enforcada, você vai morrer, você vai ser empalada, vão tacar fogo. Gente, é assustador, sabe? O medo que esse governo tinha com a liberdade, da liberdade das pessoas, causava uma extrema agressividade. Então, isso é importante a gente notar. Sempre que as pessoas têm medo, elas manifestam com agressividade. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha medo dos outros povos ali se aumentarem e tudo e dominassem ele. O que ele faz? Ele age com extrema agressividade, de uma forma incoerente, sabe? Então, pessoas más, geralmente são pessoas que têm medo de alguma coisa. Tô defendendo não, pelo amor de Deus. Mas, geralmente, elas agem com força excessiva. E a gente precisa parar e prestar atenção. A Roma, ela tinha medo que o povo
ao ser livre, não quisesse mais viver sobre o seu governo opressor e se levantasse, sabe? Então, por medo disso, eles agem com extrema E força. tem pessoas até hoje, né, que vivem uma visão de que Deus é mau, de que Deus, se você não fizer tal, você vai sofrer as consequências, você vai pagar pelos seus erros. E não é isso que Cristo mostra, Não né? tem Não é sentido, essa. né? Não é a verdade. Aqui tem até. Há pouco tempo eu recebi uma pessoa na minha sala falando sobre isso. Ele começou a estudar mais a Bíblia e ele tinha se apaixonado pela história de Jó, porque ele entendeu que o mal não era Deus que praticava o mal. Ele achava que o mal era sempre punição, que ele tinha feito alguma coisa. E aí ele entendeu, não, é uma guerra. Nós estamos numa guerra. E nessa guerra onde nós estamos, o inimigo tenta nos derrubar. Então, quem faz o mal não somos... não é Deus que faz o mal para a gente, mas sim o inimigo. E eu lembro de um outro livro, Viagem ao Sobrenatural, que o cara fala também. Não conhecem? Perderam metade da vida. Eu falo. Mas ainda existe para comprar, ele é velhinho, mas existe. Esses dias eu postei no meu Instagram, um ex-aluno falou assim, você gosta faz tempo desse livro. Não é da Faz nossa tempo época mesmo. Não. Mas tem hoje, viu? E ele fala sobre isso, ele fala sobre a visão que ele tinha de que Deus era mau e que só era digno de algumas coisas quem tinha dinheiro também. Né? Porque você poderia pagar pelo perdão dos seus pecados, você poderia pagar para ser enterrado no lugar certo, você poderia... Então, isso era muito pesado, sempre muito pesado, né? E, na verdade, o juízo de Deus é algo extremamente benéfico. O que Deus leve, quer né? é leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Exatamente. Olha, vem aqui que eu vou aliviar vocês, sabe? Então é uma coisa super bonita, né, que a gente encontra no relato bíblico de Jesus apresentando uma verdade diferente. Ao mesmo tempo, ele pega a lei e amplia ela, sabe? Tanto é que ele olha, tá escrito lá para não matar, mas eu vou além. Sabe, você xingar o seu amigo e você falando mal dele, tudo, você está matando ele já. Então ele amplia, né, as leis. Ao mesmo tempo, ele tenta tornar ela muito mais leve. Olha, calma, respirem esse fardo pesado aí. Pode deixar que eu carrego para vocês não precisam disso, né? Então ele tenta. E daí, quando eu olho, por exemplo, página 33 do livro aqui, ó, Princípios Valiosos. A primeira parte do texto, falando dos valdenses, diz assim, ó, eles valorizavam os princípios da verdade mais do que casas, terras, amigos, familiares ou que a própria vida. Gente, eu olho e falo assim, esse povo aí tem o fardo leve, sabe? Porque eles não estão nem aí com o mundo ao redor. Eles estão preocupados para onde eles vão no final. É a missão, né? É a missão, é levar a palavra, é falar do amor de Deus e é isso. E isso é muito bonito. É muito bonito mesmo. Muitas vezes a gente fica preso nisso. Olha, espera eu casar, espera eu isso, espera eu aquilo, né? Ah, vamos lá e tudo. A Manu vai casar bem mais fácil Do que o que o Vini, por exemplo, né? Mas assim... Se o Vini for esperar até esse momento, é só um milagre. Mas eu acredito em Deus. Amém. Deus opera milagres. Deu certo. Mas o que Deus faz por cada um de nós é extraordinário. Nada vale a pena se não for para ir para o céu. Exatamente. Toda a nossa vida. Isso daí eu ouvi de uma amiga e nunca mais esqueci. Nossa vida aqui, ela precisa ser... Minha amiga Leia, se você está assistindo, eu nunca mais esqueci. Leia, do pastor Leia. Silvano. Ela é muito querida. E ela fala isso, nada vale a pena se não for para ir para o céu. E é isso, ficou gravado assim. Nada aqui vale a pena se não for para ir para o céu. Então, não vale a pena arriscar a vida por outra coisa a não ser ir para o céu. Posso ler um pedaço também? Por favor. Eu tenho que botar a distância. Quer segurar para mim? Aqueles peregrinos não reclamavam da sua vida difícil. Nunca se sentiam, que é o anterior a esse que me chamou a atenção também, nunca se sentiam solitários nas montanhas isoladas. Eles se alegravam em sua liberdade de adoração.
Lá dos penhascos elevados cantavam louvores e os exércitos de Roma não podiam silenciar esses hinos. Então, eles estavam escondidos, muitas vezes isolados, mas lá eles poderiam adorar a Deus. Gente, imagine, você com fome, né, sei lá, e louvando. Então, É até estranho a gente imaginar. Imagina a cidade com todos os seus amigos, a escola, e você viver longe de tudo isso. Escondido. E mesmo assim eles eram felizes. É até difícil de imaginar. Porque então a satisfação plena está em Jesus, né? sim, hoje em dia a gente tem tudo, né? A gente tem facilidade, a gente tem a Bíblia na nossa mão, em um clique do celular a gente consegue acessar e às vezes a gente não dá tanto valor, igual aquele pessoal que acabava se escondendo para ter um pouco do acesso que a gente tem hoje. Se escondiam, se preparavam em eu pregar. Nós hoje precisamos fazer mais isso. Nós temos as redes sociais. Quanto das nossas redes sociais tem sido usado para falar da palavra de Deus? Vocês estavam falando, né? Você estava falando assim, eu vou ter que tirar do privado a minha conta e tal. Sim. Por quê? Quanto a gente usa para falar da Bíblia, para pregar? Porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente verdade. enganada, tem muita gente que acha que Deus é mau, né? E pergunta por que Deus é mau desse jeito e a gente não está falando. Então, será que hoje não é tempo da gente ser valdenses modernos? Né? Conhecer a palavra e espalhar a palavra o máximo que puder? E falando em gravar um vídeo, tem uma chamada também que se você quiser gravar um vídeo, você marca lá, gente, na hora que você for postar, você coloca para adicionar colaborador. Pode ser... explica pra gente mais, Fabi, como é que é. Só adicionar, pode ser vídeo, pode ser uma imagem, um design, pode ser um desenho. É a mesma coisa, né? Mas você entendeu. É um desenho, pode ser o que você produzir dentro do nosso tema, dentro da nossa revista, sempre nessa pegada aí que você falou. E daí Marca como colaborador. Daí a gente aceita e você vai aparecer no nosso perfil do Instagram, que é o like.share.save. Exatamente. O inglês desses meninos tão A gente aprende com Tem uma eles. coisa legal, Fabi, que merece ser contada, que você já viu aquele peixinho nos carros? Ah, sim, sim. Então, esse peixinho, na verdade, era um acróstico. É isso mesmo, né? É um acróstico, né? Que fala que é um Uma conjunto letra, de letras, né? Que eles utilizavam. Eles pegavam ali e faziam um código para eles. E esse significado é ixos, daí que significava peixe. Daí eles chegavam, se encontravam, só que como você vai contar que você é cristão para uma pessoa, e se essa pessoa for um guarda, for um espião, for qualquer coisa? Então eles faziam um símbolo, cruzavam a perna assim e faziam tipo uma meia-lua. Se o outro fechasse o peixinho, daí significava que ele também era um cristão. Um cristão. Um cristão. E daí eles podiam se comunicar. Olha Legal. só, eles armavam vários símbolos para poder se comunicar um com os outros, né? Pois é. Para poder pregar melhor o evangelho, sabe? Os caras eram mirabolantes, assim. E eles faziam de tudo para que a mensagem chegasse não só em lugares distantes, mas nas faculdades, nas cidades. Eles davam um jeito. Não importa se um ou outro morresse. Olha só a loucura. Não importa se um ou outro morresse, contanto que a mensagem chegasse aonde ela deveria chegar, Lindo, né? sabe? Lembra Esse- Esther, né? Sim, Eu vou. Se eu morrer, exatamente. Dela vai e conta, né, ali a história de Esther, né? é. Independente de tudo, eu faço parte desse povo, é o que Esther Exatamente, fala, né? Eu faço parte desse povo e... Eu vou pregar. Se eu sofrer suicídio social, Exatamente. sofrerei Se eu suicídio for social. cancelado, Se eu for cancelado. se os haters me atacarem e tudo, não importa, sabe? Importa. Porque o meu Deus é maior do que todas essas Exatamente. coisas, né? Muito bom, muito bom. E depois a gente percebe que há uma progressão aí na mensagem do evangelho e a gente chega a outra pessoa muito importante, né? Que é... Martinho Que é? Lutero. Martinho Lutero. Nossa, Martinho, que é isso? Quem intimidade chama ele de Martinho, né? Martinho. Luterinho. A gente ouviu falar ontem dele, da criação, da formação e tal.
Mas aqui a gente vai dar continuidade nessa conversa aí sobre Lutero. Quem foi, o que ele fez de tão extraordinário, né? Então ele começa ali, ele tem uma base, uma família tremenda que o educa e tal, mas... Inteligentíssimo. Primeira coisa, cara fera, assim, fora da casinha. Obedecia muito à igreja, ele acreditava nos credos da igreja, só que ao mesmo tempo ele queria uma mudança, né, Manu? Ele queria algo diferente na vida dele. E ele começa a estudar e ele percebe algumas incoerências naquilo que ele falava. A preocupação não era nem com a igreja em si, era com o que ele estava pregando, sabe? E eu, né? Muitas vezes a gente tá mais preocupado com as mentiras dos outros do que com as nossas próprias, né? Então, a gente precisa fazer essa análise e é o que Lutero começa trabalhando nele. E ele... Então, eu tô achando que eu tô falando muito aqui. Vocês podem falar também, tá? Mas, ó, ele pega várias teses de justificação pela graça e ele cola isso na frente, assim, da universidade principal, como que é o nome daquela dos Estados Unidos lá? Aquela Andrews. chique. Harvard. Andrews. Que Harvard? Você acha que eu ia pensar em Harvard? Andrews University. Mas era Harvard. Era Harvard, é verdade. Era Harvard. E ele cola essas coisas dizendo, galera, a gente está indo para o caminho errado. Nós precisamos analisar as coisas direito aqui. E ele propõe uma mudança drástica. E, obviamente, como a gente já viu, aqueles que buscam a liberdade, eles recebem uma consequência que não é muito legal, né? Sim, aqui até no livro fala que, tipo assim, ele tinha vários argumentos que poderiam acabar com a reputação do reinado de Roma naquela época. Então, eu achei isso extraordinário. E, igual o pastor falou, por causa disso, ele acabou sofrendo grandes consequências na sua vida. Mas, mesmo assim, ele não desistiu. Ele teve coragem e foi até o final para mostrar as verdades para as pessoas. Eu achei interessante, até anotei, ele pensar assim, ó, eu não quero que pela minha falta a palavra ou a missão seja prejudicada. Nada pode prejudicar a missão, que na minha ausência ela siga adiante. O foco dele era bíblico, né? Era. O foco era bíblico. Era. E a gente, quando olha um pouquinho da história de Lutero, gente, ele não era nenhum santo, tá? Ele era um rapaz, assim, bem pecaminoso. Ele Mas frequentava ele lutava... lugares impróprios. Mas ele lutava muito com os pecados dele, né? Ele Exatamente. sofria, e o sofrimento dele era exatamente porque ele acreditava que ele tinha que se ferir, ele tinha que se machucar, ele tinha que, para obter a graça, para obter perdão. Ele foi a vários lugares, né? Ele conheceu vários lugares, né? Buscando essa... E ele tinha sede de perdão de Deus, mas... Aí que tá. A gente precisa notar que a verdade ela é progressiva. Ou seja, ela vai aumentando, ela segue um caminho, sabe? E muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, né? Só que não funciona assim. Às vezes a gente ora por uma pessoa que está fora da igreja e a gente acha que vai resolver de uma hora para outra. E não é assim, é uma progressão. E mesmo quando a pessoa vem para a igreja, né? Ela vai adquirindo conhecimento gradativamente. Exato. Há uma maturidade espiritual gradativa. Eu costumo dizer que após o batismo, ali, o batismo é o primeiro passo. Então é o primeiro passo que ela anuncia ali, que ela está do lado de Jesus, levanta a bandeira e tudo. Mas aí e daí... vem todo... Exatamente. Billy Graham, ele vai dizer, poxa, eu achei que quando eu descesse as águas ali, que eu fosse batizado, o velho homem ia morrer. Porque essa é uma expressão que a gente usa, né? Só que eu descobri que eu tenho que matar o miserável todos os dias. Então é bem isso, né? É uma progressão. E aqui a gente percebe que há uma progressão também.
vem os valdenses, vários grupos que vão se esforçando para preservar a Deus vai mensagem. revelando as coisas devagar, né? Então, para Exatamente. Wycliffe, ele mostra uma verdade, aquela verdade, ele foca bem, ele aprofunda naquilo Exatamente. e divulga aquilo. Depois ele levanta Hus, que é outra verdade. Sim, E aí ele vem, e Lutero é outra verdade, mas não para aí, né? sim. Vem, E vai depois aumentando, continua. vai aumentando, vai aumentando. Essa luz vai crescendo, Vai né? crescendo. Você acha que era desejo de Deus, por exemplo, que Davi se embebedasse? Gente, isso não era desejo de Deus, claramente. Uma pessoa sair fora de si, sabe? Consumindo. Isso não é desejo de Deus. Só que Deus tinha um propósito ali. Ele não podia derramar toda a sua glória em uma pessoa, porque ela não ia suportar. Então ela é progressiva. E daí, quando chega ali em Lutero, a gente começa a enxergar melhor as coisas. Outras Né? coisas. Agora, o que eu acho interessante é pensar assim, olha, os pais de Martinho Lutero, dentro do conhecimento que eles tinham, eles eram fiéis, né? Eles tentaram ser, eles eram sinceros dentro do conhecimento. Só que Lutero adquiriu novos conhecimentos. Deus revelou uma outra realidade ali na Bíblia. E, às vezes, Lutero poderia falar assim, não, eu não vou contra meu pai, contra minha mãe, porque eles... Não, eles tiveram uma luz e eles foram fiéis à luz que eles tiveram. Nós, às vezes, recebemos uma luz, um conhecimento, e a gente fica travado pensando, não, eu não posso aceitar isso daqui, porque a minha vida inteira eu fui isso, minha vida inteira eu pensei assim, Sim. e agora como que eu vou mudar esse meu pensamento, quando, na verdade, agora você recebeu uma nova luz. E você tem que rever a sua vida a partir da luz que você, porque você vai ser julgado a partir do que você conhece. Exatamente. Deus não Né? leva em conta os nossos dias de ignorância. Exatamente. Mas quando a gente passa a conhecer as coisas, daí ele leva em consideração, Sim. porque daí a gente já conhece, entendeu? Se você olha, não pode comer esse amendoim aqui, porque ele tá meio murcho, viu? Fica a dica. Precisava contar. Não pode comer ele. Se eu comesse antes aqui, ia causar problema, beleza, ia causar tudo isso. Porém, agora que eu já sei e como, daí não tem jeito. Daí, desculpa a expressão, daí é burrice, né? Então, é basicamente isso. Há uma progressão, assim, e a gente começa a entender que nós precisamos mudar nossa vida de acordo com o que Deus tem mostrado pra gente. Exatamente. E quando Lutero ele recebeu essa mensagem, ele não ignorou. Ele foi lá e contou para todas as pessoas. E até que ele formulou as 95 teses. E ele, mesmo que a verdade às vezes machucasse, porque, imagina, você cresceu na igreja, sempre seguindo as mesmas coisas. E daí um dia chega uma pessoa e vem e fala que basicamente quase tudo que você aprendeu tá errado. Nossa. Isso machuca, não machuca? Machuca. E daí, mesmo assim, Lutero foi lá e aceitou a verdade e quis compartilhar para as pessoas. E gerou uma repercussão tão grande que até hoje a maioria das igrejas lembra de Lutero como um dos mais importantes em manter a palavra de Deus para nós. Ele é considerado por muitos o maior reformador, né, da história. E aí, aqui vai contando várias, quem gosta de histórias, de história, né? De ouvir a história da vida das pessoas, fofoca. Bafão. Então, tá aqui. Porque daí começa a contar as fugas dele, uma pessoa pega e tira. Eu esqueci o nome do rei que o tira. É um rei, um príncipe? Um duque. É o duque, né? Que o tira ali e leva para um lugar escondido. Só que é muito legal, porque aqui fala que também Deus o preservou do próprio orgulho. Porque onde ele chegava, ele virou Estrela. famosinho. Estrela. Famosinho, estrela, influencer. E aí, onde ele chegava, juntava multidões, porque as pessoas queriam conhecer a palavra de Deus. Aliás, hoje as pessoas querem conhecer a palavra de Deus e às vezes não sabem onde buscar. É tipo a Manu ali no caso, em Sorocaba, ela é assim também. Não é? Ela chega, vai, daí o pessoal, uau, e tal. aquela coisa, eu imaginei. Ela Mas aí Deus tira de cena, né? E coloca ele escondido num lugar onde ele trabalha, embora escondido, mas ele não cresce o orgulho no coração dele. É uma forma de proteger, de Deus protegê-lo também. Achei bem legal essa
É essa verdade. parte. E as pessoas começaram a perceber que, tipo assim, ele não estava agindo por impulso ou emoção. Elas começaram a enxergar que aquilo realmente que ele estava falando era uma coisa certa, era uma coisa específica que estava na Bíblia. Então, isso acabou gerando muito conflito para a época. Vai mudando, né? As pessoas olham e falam assim, gente, não acredito nisso, sabe? Da onde foi que ele está inventando essas coisas? E elas precisam, né? Conferir. Exatamente, estudar. Por isso que, né, as pessoas precisam, a gente já tá, né, ó, conferir aquilo que a gente tá falando aqui. Gente, não confie na gente. É isso mesmo. Desconfie. Não confie na gente. Desconfie. Não confie no pastor estude. Júlio. É isso aí, é isso aí. Duvide. Lembra que eu falei da última vez? Duvide. Você existe, depois você pensa, depois que você passa a pensar, você começa a duvidar. Duvida se a tua fé é sua mesmo ou é a fé dos seus pais. Duvide se as coisas que está escrito na Bíblia são relevantes de fato ou não. Eu tenho certeza que quando você começar a Mas ler a não Bíblia... fica só na dúvida. Exatamente, exatamente. Mas crie convicções, né? Vai É. estudar. Exatamente. Duvide, pegue a Bíblia, estuda, Estude. aprofunda o conhecimento. Porque às Começa a vezes tem estudar. gente que começa a duvidar e vai procurar em outro Isso, lugar. né? Vai Não, achar esquece, outro né? lugar. Não Não é vira isso. começa a fazer nada disso. Não é disso que a gente tá falando, gente. Pega a Bíblia, Leia a estuda. Bíblia, estuda, aprofunda. E eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores respostas para a tua vida. Ore a Deus, lembre-se que a Bíblia é aquele livro que a gente pode ler na presença do autor, e isso é maravilhoso, né? A gente pode ler com Deus do ladinho. Vai chegar Já o pensou meu que momento. coisa incrível? Sim. Maravilhosa? Essa Então- parte de duvidar, eu tive alguns flashbacks do primeiro episódio, hein? É, Se você não assistiu o primeiro episódio, Por e favor, você quer né? entender essa parte, corre lá que tá aqui embaixo, né, no canal do YouTube. Isso Tá aí nos vai estar cards nos aqui em cards, cima. vai estar passando e tudo. Aqui. Uau, ele já é um youtuber. E se ele não colocar? É aqui, assim. O Jetro e o Por aqui. Carlinhos que vai editar isso, né? Só de Não, raiva é ele quem vai subir, né? vai subir. Se ele vai colocar só de raiva, não vai ter Não vai nada. ter. Eu apontei pra cá, mas na verdade tava aqui, né? Ah, entendi. É. Entendi. Fica mexendo com o editor pra você ver. A pior coisa que você faz é arrumar guerra com o editor. Não, editor a gente trata bem. Você não quer bala, por um acaso? Tá precisando de um doce, Quer salgadinho água, aqui, salgadinho? Jeto? Ó. Tá aqui. Jetro, pode pegar aqui se você quiser alguma coisa, tá? Fica à vontade. O Jetro é bravo. O Jetro e o Carlinhos são bravos. É A verdade. Carminha é uma alegria que só. Pois é. Enfim. Os dois são bravos. E aí? Fala isso. Ele vai mostrar um monte de careta sua e mostrar tudo errado seu, porque você falou que eles são bravos. Carlinhos, Carlinhos desculpa. tá no corte hoje. Você vai cortar, Carminhas? Carlinhos, me perdoa. Tá, Carlinhos é o editor, tudo me perdoa. Vamos lá, Fabi. Então, Vamos lá, então. Lutero, É isso aí. Lutero ele passa por esse momento, a mensagem começa a crescer. Ele, como você bem disse, ele começa a sofrer essa perseguição aí, as pessoas querendo prender ele, outros dizendo não, ele pode expressar a sua opinião, que está tudo Ele bem. ia para lugares diferentes, né? Exatamente, Não, aqui você sendo pode julgado. E aí é interessante que quando ele foge para esse lugar mais específico assim, o duque, o príncipe, ele não quer saber para onde ele foi, porque ele não quer correr o risco de falar, Exata. de errar, porque ele estava na dúvida, né? Aham. Será que o que ele está falando é errado? Errado, é Lembra certo? daquele sujeito que lavou a mão lá por Jesus, que estava com uma dúvida também no coração e tudo? Ah, não sei, aí se virem vocês. Mais ou menos igual, sabe? Tipo, não, aí deixa esse cara aí, eu não quero me meter mas nas coisas de Deus. Eu vou contra você. Eu Ah. achei que ele foi mais legal, porque ele, pelo menos, assim, ele salvou Lutero, que ele poderia ter falado assim, Sim, leva esse cara e tal, mas ele salvou, ele Salvou, protegeu, foi ele foi gente mais boa. bacaninha. Foi mais Eu gostei bacaninha. mais dele. Mas o outro tava com o coração assim meio fragilizado, O né? outro ele pode Mas ser ele- salvo, mas ele foi malvadinho. Mas ele lavou as mãos. Ele foi conivente com a morte de Jesus, né? Ai, é Terrível. triste, né? Terrível. Mas Lutero é salvo por isso. Mas eu acho que não foi o Duque que salvou ele, né?
Sim. Foi Deus. Foi Deus. Eu Deus acho- protegeu da mesma forma que ele protegeu a palavra, Sim. né? Eu acho interessante que, tipo assim, desde o começo dos 10 dias de oração, sempre existe um povo que busca a verdade e esse povo sempre é protegido por Deus. Eles sofrem a perseguição, mas no final eles conquistam a conquista deles. Então eu acho isso bem interessante. Há uma expressão na Bíblia que se chama resto. Por exemplo, Noemi, ela é chamada de resto. Ela é a que resta. E restou Noemi. Ou seja, ela é a remanescente. Essa é a expressão. E sempre o remanescente, aquele que sobra, ele está por aí. Então, no caso, os valdenses eram os remanescentes. Aqueles que estavam tentando guardar a mensagem. Os né? livros do Mar Morto têm a ver com os valdenses? Se eu falei besteira, vocês cortam. Não, Não. possivelmente não. Eram textos outras pessoas maçoréticos, que escondiam. esconderam. Isso. Porque os Na verdade, valdenses moravam em montanhas, em vales, eles aproveitavam Isso. pequenos espaços para plantar. mas eles eram bem depois, né? Possivelmente esses textos eram ainda Anteriores, anterior a bem eles, anteriores. né? Ah, tá. Possivelmente. Se eu estiver falando besteira, corta. A gente vai pesquisar. Carlinhos vai ter trabalho nessa edição. Duvide. Não acredite. Não acredite. É. Mas aí vem outro cara incrível chamado Tyndale. Tyndale. Nossa, Ah. fala aí de novo. Ai, como que chama? Cara, Tyndale. Ah, desculpa, é o jeito que ele falou. É quase Foi um mal. espirro, né? É. Tyndale. Brincadeira, gente. E esse, o que que ele fez? Hein? Ele pegou os textos que Wycliffe tinha traduzido e ele começou a publicar pela Inglaterra. O Novo Testamento ele foi traduzido em inglês por Wycliffe e então Tyndale foi para Londres para poder publicar esses textos. Foi um evangelista. É aquele cara, pegou a Bíblia na mão e falou, galera, esse povo precisa conhecer a palavra de Deus. E ele começou a mostrar a palavra de Deus para todos. Lembra, voltando nos valdenses de novo, qual era o propósito maior dos valdenses? Espalhar a mensagem. Por isso que eles escondiam ali as palavras, tudo dentro das suas roupas, queriam espalhar a mensagem. Lutero, por que é que ele pega aquelas teses dele, coloca lá para todo mundo ver? Por que que ele faz isso? Porque ele gostaria que a palavra fosse aberta por todos também, que todos estudassem a palavra. Daí a gente chega em Tyndale também aqui. O que que ele quer? Ele quer pregar a mensagem, quer espalhar a Bíblia para todos, sabe? Daí chega na nossa geração, nós como remanescente, como restante, aquele povo que tem a Bíblia na mão, o que que a gente faz? Dorme sábado à tarde, sabe? É pesado, é pesado. Maratonas? Então, é o quê? Maratonas? Maratona de série? Assistir fora de série no Felicity Play. Sim. Ah lá, tá vendo? Tem coisa que é boa assistir também. Crescimento em conhecimento. Mas o ponto é, será que nós estamos com o mesmo propósito que essas pessoas tinham, que esses grandes reformadores tinham? Sabe? Será que a gente tem a coragem que eles tinham, o sonho de conhecer essa liberdade? Até com toda essa liberdade que nós temos para pregar, será que a gente tem pregado? Será que a gente tem entendido a seriedade e a importância que tem a palavra de Deus? Ou a gente está acomodado, achando assim, tá tão fácil que falar, ah, Jesus te ama. Ficou comum. E parece que é só isso. E, o povo tá sedento, tá querendo muito conhecer a palavra de Deus. E eu quero reforçar uma coisa aqui, que até falar aqui de testemunha, nossa revista vai falar de testemunha. A Bíblia é considerada testemunha fiel, mas as duas testemunhas. Apocalipse menciona duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Os dois se completam. Porque tem gente também que acha que só o Novo Testamento, só um lado que é importante. E não é. São duas testemunhas. Toda a Bíblia é inspirada. E isso está no Novo Testamento, afirmando que toda a Bíblia é inspirada, Não que não é vai só ser por- mudado nada até que tudo Não se é só cumpra. porque é velho que é ruim, não. Ou o Jétro trair, ele é velho, gente boa. Não é? Então, Pastor, Júlio.
Não é porque é Antigo Testamento, a gente chama Antigo Testamento, que não vale mais. Ele vale. E ele foi um desses preservados, ele fez parte desses manuscritos Sim. preservados e que comprovam também que a Bíblia é real. Aham. Então, acho que é interessante destacar as nossas testemunhas. Sim. É aquilo, né? Estudar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Elas se completam. É isso aí. Eu me lembro quando eu comecei a escutar esse negócio de Bíblia aí e tal, né? Essas coisas de crente, sabe? Eu lembro que uma O menina... pastor Júlio, ele era bem doidinho, assim. Ele que falou que ele não era... Ele era bem... Vou contar. Conta. Vou contar. Ó, 2 minutos para você. coisa rápida, 2 minutinhos. Eu lembro que eu, desde pequenininho, eu sempre fui um pouquinho problemático, sabe? Andava com skatinho na mão, e antigamente andar de skate não era tão legal, né? Minha mãe, ela conta uma história que um dia ela estava sentada num restaurante, assim, na beira da calçada de Hortolândia, cidade grande, bonita demais. E daí passou um grupo de skatistas. Todo mundo gritando e tudo. E minha mãe olhou e falou assim, olha esse bando de marginais aí, fazendo esse barulho. E no final tava eu com meu skate. Nhé, nhé, nhé. Ela, Júlio Alexandre! Meu sobrenome. Chamou do nome composto, meu amigo. É problema ali. Já era. E eu sempre fui assim, meio. Andava tudo de preto, Fabi. Eu era meio emo, Ótimo, sabe? emo. Se fosse hoje em dia, é otaku que eles falam, né? Ah, otaku. Que gosta dessas coisas diferentes, anda meio estranho, né? Assistir os animes, Se é assistir uns otaku, já sabe que é animes. meio estranho. Ah, E... ofendendo o público otaku que tá assistindo a gente. Mas Não eu era fui eu meio que- assim, diferenciado, sabe? E eu sempre quis ser alguém. Sempre tive, sabe? Por isso que eu era skatista. Eu gostaria de chamar a atenção, ser diferente, ser o melhor, ser o cara. E eu achava que era desse jeito que eu ia conseguir as coisas. Na minha adolescência ali, comecei a dar mais trabalho. Daí comecei a usar álcool. Daí foi um período assim da minha vida terrível. Lembro que eu fui numa festa, jovem. Quantos anos você tem? 16. Ixi, tá mais velha. E você? 15. 15. Eu era jovem, ali 15 anos. Mas eu lembro que tinha essas festas nas praças, sabe? E eu fui lá e comecei a beber. E naquela noite eu falei, eu vou mostrar que eu sou o cara. Eu tava meio triste por algum motivo que eu não sabia. E comecei a beber, tá vendo? Eu sou forte, olha como eu aguento aqui, eu sou o cara, eu sou demais e tal. E me sentindo. Quando de repente o disjuntor desligou. E daí eu não era mais o cara legal. Que eu virei o chato, né? Um bêbado nunca é fácil de lidar, né? E eu caí no chão, eles tiveram que me carregar, eles começaram a me levar, vamos caminhar. Me levaram ali, daí um homem quis brigar comigo, que eu tava dando trabalho. Eles evitaram uma briga ali. E daí eu caí na calçada de uma senhora que tava limpando ali. Caí assim no chão. Puf. Daí ela olhou, vamos dar café pra ele, não sei o quê. O marido dela, escutando o barulho, foi lá, olhou, eu todo vomitado ali na frente da casa. Que situação terrível. Todo vomitado, caído ali. Ele olhou e disse assim, eu prefiro ver o demônio do que ver minha filha com qualquer um desses marginais aí, sabe? Terrível. A gente deu a volta no quarteirão, chegou no outro lado, eu quase desmaiado, chegou um grupo de amigos e disseram, eu já sei o que a gente faz para ele acordar, que ele vai ficar bom, só tem uma solução para ele, cocaína. E eles queriam porque queriam me dar cocaína, mas um amigo meu segurou ali a situação e falou, não. E eles me levaram para casa. Fui dando muito trabalho, vomitando muito. Eles brigando comigo, tentando fazer eu acordar. E eles me colocaram na sala de estar. Deus te salvou, né? A ponto de ter um... Terrível. E daí eles... eu tava todo vomitado, eles me colocaram debaixo do chuveiro. Gente, que vergonha. Ter os seus amigos... Homem tem um negócio ainda mais assim, né? Questão, sabe? Ver os seus amigos tendo que dar banho em você. Sabe? Isso é uma vergonha que vocês não têm ideia. E eles me colocaram ali, tinha um colchão na sala, fiquei deitado. E daí eles, não, tá tudo certo, vamos embora. Eles saíram dali e um deles falou assim, peraí, deixa eu ver se tá tudo bem. E ele voltou. Quando ele voltou, eu tava deitado assim, ó, e vomitando.
para cima. Só que eu estava vomitando, o vômito voltava, eu respirava meu próprio vômito, ou seja, eu estava me afogando no meu próprio vômito. Terrível. Essa era a minha situação. Eu estava me afogando no meu próprio vômito. Depois de um tempo, uma pessoa me chamou para ir para a igreja, uma amiga lá e tudo. Odiava crente e falei, não, vou aceitar, eu vou lá. Fui, chamei um amigo para ir para o acampamento também, ele foi no acampamento e um cara falou assim para mim, tem alguém aqui que aceita Jesus? E eu falei, sou eu quero conhecer esse Jesus. E eu comecei minha caminhada ali, progressiva. Comecei escutando rap gospel, rock gospel, tudo gospel. E eu fui refinando esse momento. Até que eu conheci uma menina dentro da igreja também, chamada Vanessa, que depois eu me casei com ela, né? Mas eu conheci ela, a gente ali ficou, e eu tinha que conhecer o pai dela. E eu fui até ali a casa, e adivinha a casa que era? Do homem que não queria. Do Meu homem Deus. que disse assim, eu prefiro ver o capeta do que minha filha com um desses. Vixe. E eu era o pior. Eu costumo dizer que Deus, ele me tirou do meu próprio vômito. Me limpou, me deu banho. Ele transformou a minha vida e a verdade, ela foi progressiva na minha vida. Galera, pequenos, adolescentes, você que está assistindo essa programação, não largue Jesus por nada. Ele me tirou do meu próprio vômito. Ele está disposto a limpar você também. Não importa o caminho que você tenha seguido, importa o caminho que você seguirá daqui em diante. Se você chegou até aqui nesse podcast, eu tenho certeza que Deus tem um plano muito grande na sua vida. Esse programa todo aqui, né, Fabi, foi pensado, não é pra gente não, pra gente ficar dando risada e comendo fine aqui não. Isso aqui não é pra gente não, gente. Isso aqui a gente podia estar em casa hoje, aí tranquilo, sabe? Lá dormindo, sei lá, fazendo o quê? Tantas coisas a gente podia estar fazendo. Nós estamos aqui porque Deus mandou a gente aqui para poder se comunicar com você. A produção se reuniu toda porque Deus queria falar diretamente no seu coração. Então, amigo, leve a sério a mensagem que Deus tem para você. E eu tenho certeza que você vai ser um grande reformador também da verdade. Você faz parte do povo remanescente de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. É isso, Fabi. Exatamente. É e isso é que isso. gostaria de dizer para essa E que a gente aceite geração. esse Jesus e mais, né? Que a gente divulgue esse Jesus para tanta gente que, como você ali, precisava de um socorro. Às vezes a gente olha e a gente acha assim, não, esse daí não vai já querer foi nada. longe demais. Não, esse daí não tá a fim de zoar, tá a fim de brincar. Vai saber quem são aqueles que querem ainda encontrar esse Jesus. Então, nosso Você- papel é falar, né? Vocês são os anunciadores desse bom Jesus aí. Exatamente. E é isso. Terminamos por aqui, mas hoje à noite, 10 horas da noite, tem o quê? Live. Qual que é o Instagram? Live. Like.share.save. Exatamente. Isso. Like.share.save para vocês que estão aí assistindo. Então, fiquem com Deus. Hoje à noite a gente se encontra. Deixe seus comentários aqui abaixo, porque nós queremos conversar com vocês. Sim. E faz aquelas outras ações que a gente já falou por aqui. Se você não assistiu, assiste tudo de novo. E... Tchau, fiquem com Deus. Falou, Tchau, galera! gente. Até mais!